Olá, meu nome é Davis Ricardo Mariano e hoje eu vou gravar uma aula sobre a deriva continental e a tectônica de placas. A ideia da deriva continental foi proposta pela primeira vez por Alfred Wegener em 1912, em seu livro A Origem dos Continentes e dos Oceanos, onde ele propunha que existia um supercontinente, um único continente, que com o tempo ele foi se separando até ficar o continente que a gente vê hoje, que a gente vai poder ver aqui no próximo slide. Então, a ideia da deriva continental parte de que existia um supercontinente, um único continente chamado Pangeia, e ao passar dos anos ele foi se distanciando e virou o mundo moderno que a gente conhece hoje. Vamos passar para o próximo slide. Nesse slide a gente consegue ver os continentes se separando. Mas quais foram os indícios que ele conseguiu descobrir para provar que os continentes se separaram realmente? Um deles seria os fósseis. Encontrou fósseis do mesmo animal, tanto na África quanto na América do Sul. E fósseis de plantas também. Só que, mesmo assim, ele não conseguiu convencer muito bem a comunidade científica, por conta de que eles queriam saber que forças eram essas que moviam os continentes. Isso aí ele não conseguiu explicar. Que forças eram essas que moviam os continentes. E ele acabou falecendo e não conseguiu concluir essa teoria. Para dar continuidade aos estudos de Wagner, tentar concluir essa teoria, os alunos dele começaram a estudar o centro da Terra. Aí, estudando o centro da Terra, descobriram que existiam as três principais camadas, que é a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Então, após a descoberta das três principais camadas da Terra, o núcleo, o manto e a crosta, eles conseguiram desenvolver a teoria da tectônica de placas, que é uma teoria que vai conseguir responder à teoria da deriva continental. O que é a teoria tectônica de placas? Eles partem de um pressuposto de que a crosta da Terra, a camada superficial, ela é toda rachada, toda fragmentada. E a segunda camada, que é o manto ou o magma, ela seria líquida, onde a crosta desliza sobre ela. Esse dá a razão dos movimentos, se movimentar, as placas tectônicas. E em cima delas estão os continentes. Os continentes se movimentam em cima das placas tectônicas. E aqui já no segundo slide, a gente vai conhecer isso aí como nome de movimento de convecção, que é o que vai fazer essas placas se moverem. Seria o quê? O magma quente, ele desce até o núcleo, volta lá para cima, vai fazendo um movimento meio circulatório assim na segunda camada, como se fosse um estilo de uma panela de pressão. A água ela entra em contato lá no fogo lá embaixo e sobe. E se não tiver a panela de pressão, se ela não tiver a válvula, a panela explode, que é mais ou menos o que aconteceria com a Terra, se a Terra não tivesse as placas tectônicas, essas placas, esses fragmentos. Aí o que acontece? Quando o magma vem muito forte, ou ele expele o que a gente conhece como os vulcões, os terremotos, a maioria às vezes é embaixo dos oceanos, ou então no continente mesmo. Essa teoria vai ajudar muito a responder da deriva continental. Vamos para o próximo slide agora. Aqui nesse slide a gente tem os tipos de movimentos das placas tectônicas. Tem o movimento convergente, o transformante e o divergente. São três movimentos que foram descobertos. Só pôde ser descoberto, foi mais fácil descobrir depois com a tecnologia, com um auxílio de sonar, eles conseguiram descobrir que acontece esses movimentos mesmo. Naquela época, quando ele estava provando aquela teoria, foi muito difícil de provar. Agora já é mais fácil de provar. Vamos para o próximo slide, então. Aqui o primeiro, vamos começar com o movimento convergente. O movimento convergente é quando uma placa se aproxima da outra, aí a placa mais densa ela tem tendência a descer e a outra sobe. Uma sobe sobre a outra, que é os movimentos esse chama movimento convergente. Vamos para o próximo movimento. Aí temos aqui o movimento divergente, que o próprio nome já diz, diverge, as placas se afastam uma das outras, que aí abre as crateras e pode acontecer vários tipos de catástrofes, tsunamis, terremotos e erupções vulcânicas.
Esse outro movimento é um movimento chamado de movimento transformante. É um movimento em que as placas se encostam umas nas outras e elas deslizam em sentido oposto. Elas estão na horizontal, muitas vezes na horizontal. Esses são os três principais movimentos. Eles podem acontecer embaixo d'água, nos oceanos e também no continente. Eu peguei aqui uma questão da deriva continental para ver se a gente consegue responder com essa explicação que eu dei aqui nos slides aqui. Com base na formação da teoria da deriva continental, aponte elementos considerados pelo pesquisador Alfred Wegener para justificar a movimentação dos continentes. Aí tem aqui o A. A existência de formações de relevo idênticos entre continentes distintos. Não tem nada disso. Aí, a ocorrência de tipos climáticos similares ao longo de todos os continentes. Não se trata do clima também. Concentração de espécies de animais e vegetais na porção setentrional do globo. Não. Atuação de correntes de ar e direções iguais ao longo de zonas costeiras. E a E é presença de fósseis e vegetação semelhante em continentes diferentes. Esse aqui, a resposta certa seria a E. Esse aí a gente comentou lá nos slides lá, que eram os indícios, né? Certo. Tem mais uma outra questão agora que vai ser acho que é da placa. Vamos lá. Essa daqui é das placas tectônicas. Como a teoria das placas tectônicas explica fenômenos como vulcões, tsunamis e terremotos? Atritam entre si nas extremidades da Terra e derretem as calotas polares. B. Movimentam-se porque estão debaixo do solo dos oceanos, causando abalos nos continentes. A e a B não é, a gente não falou nada sobre isso aí. A C. Deslizam sobre o magma no interior da Terra e chocam-se em alguns pontos da Terra. Aí temos a D. Movimentam-se em conjunto, desenvolvendo abalos sísmicos coordenados e previsíveis. Aí tem a E. Encostam umas nas outras e bloqueiam o seu movimento natural, causando abalos nos mares. Então a resposta certa aqui é a C. Deslizam sobre o magma no interior da Terra e chocam-se em alguns pontos da Terra, que seria nas fissuras, onde que tem as placas tectônicas. Inclusive existe mais ou menos umas 50 e poucas placas e existem as 14 principais. Isso aí dá pra gente ver numa próxima aula também. Certo? Muito obrigado e até a próxima.